E o Piauí é o segundo estado da região Nordeste em número de registros de nascimento extemporâneos. 7% dos bebês não são registrados no ano em que nascem. A estatística supera a nacional, que é inferior a 5%. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o supervisor de informações do IBGE, Pedro Soares. Pedro, bom dia. Bom dia. Qual é o diagnóstico para essa situação? As mães não conseguem acesso a cartório? Tem vários fatores que podem levar a isso. 10% dos partos realizados em domicílios estão nesse grupo de registros de crianças que são registradas fora do prazo legal, que é 3 meses após o nascimento. Dentre eles, o que se pode observar também é que se trata de... Nós temos vários municípios que não têm cartórios, ou que têm cartório, mas é distante para a zona rural. Então, são pessoas que normalmente na zona rural, ou a mãe vem ter esse filho na zona urbana, mas como não tem a obrigatoriedade de sair da maternidade com essa criança registrada, ela retorna para o domicílio e aí, às vezes, esquece de vir a fazer o registro, ou mesmo porque não tem o conhecimento da importância de um registro ser feito logo imediatamente. Para você ter uma ideia, em 2013 teve mais de 300 registros de crianças que nasceram antes de 2005. Então isso significa dizer que essas pessoas foram registradas por uma necessidade, ou por acesso a algum programa social, ou mesmo por exigência da escola. Qual o prejuízo? O prejuízo é muito grande. Primeiro que quem não é registrado não é reconhecido como cidadão. Muitos dos seus direitos ele perde, né? Como, por exemplo, o ingresso à educação, o ingresso aos programas sociais, tudo isso são prejudicados em função da falta de registro. Nós temos a informação também, de acordo com esse levantamento do IBGE, que foram 44.157 nascidos vivos no ano de 2013. Foi uma queda acima de 10% em relação a 2012, quando foram registrados 50.379 nascimentos, né? E 20% das mulheres que deram à luz tinham entre 15 e 19 anos. Essa queda no índice de natalidade acompanha uma tendência nacional ou é uma situação atípica? O Piauí já vem se aproximando da tendência nacional de uma redução do índice de natalidade. Agora, o Piauí ainda é, juntamente com Alagoas, os estados do Nordeste que têm o maior índice de natalidades de filhos de mães jovens, de 15 a 19 anos. Então, estamos aí sendo os estados mais pobres da região, e muitas crianças nascendo de mães jovens, muito provavelmente mães que não têm um nível de instrução bastante elevado, às vezes não está inserida ainda no mercado de trabalho, pode ser aí uma das vertentes que levam a essa questão do registro extemporâneo. Bom, Pedro, vamos falar um pouquinho de casamento. A gente tem uma cartela com alguns dados também desse levantamento do IBGE, que foram efetivados 13.533 casamentos no ano de 2013, né? 11.209 desses casamentos, ou 84%, envolvendo solteiros, e não pessoas que se desquitaram, se divorciaram ao longo do tempo. Nós temos ainda o dado de que o casamento no Piauí é o mais duradouro do Piauí, o mais duradouro do Brasil, né? Registrados 3.701 casamentos homoafetivos, que está sendo contabilizado pela primeira vez o casamento entre pessoas do mesmo sexo pela pesquisa do IBGE, e 52% dessas pessoas que se casaram eram mulheres. O registro de casamentos homoafetivo, no caso do Piauí, nós tivemos 7 casamentos entre homens e 17 casamentos entre mulheres. 100% dos casamentos entre homens eram solteiros, 15 dos 17 casamentos entre mulheres eram solteiros, uma viúva com uma mulher solteira e uma divorciada com uma outra mulher solteira. No casamento geral, esses 84% se deram entre pessoas solteiras, seguido por homem divorciado casado com mulher solteira, mas muito baixo, 5%. Então, a predominância de casamentos civis no estado do Piauí ainda foi de pessoas civis. Nós estamos tendo mais casamento do que desquites? O divórcio, na verdade, o desquite, que é oficialmente chamado de separação judicial, praticamente não existe, né? Houveram apenas 6 durante o ano. Em compensação, muitos divórcios, mas o crescimento no número de casamento foi de 10% e o de divórcio em torno de 7%. Então, a questão do divórcio, ela se dá
mas para uma oficialização de uma situação que às vezes já existe. Às vezes é um casamento que já não existe de fato, né? Aí ele passa a ser, o divórcio passa a ser a oficialização daquilo, ou seja, de direito que de fato já existe. Eu quero agradecer ao Pedro Soares, supervisor de informações do IBGE, pelas informações que nos trouxe. A gente que agradece e os dados estão à disposição da sociedade brasileira. Um bom dia.